Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum e hoje nós iremos partilhar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, nós percebemos, dentro desta passagem do Evangelho, a parábola dos 2 filhos, ou seja, o pai chama os 2 filhos para ir trabalhar. Um diz que não iria, mas depois foi. O outro diz: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Amados irmãos e irmãs, nós temos 2 figuras importantes e que gostaria de meditar com vocês agora. A figura do filho que diz: Sim, pai, eu vou, somos nós quando, em diversos momentos de nossas vidas, nós dizemos muitas palavras, dizemos muitas teorias, sabemos o discurso e a comunicação perfeita nos eventos, nos compromissos, ou até mesmo quando nós, na nossa intimidade com Deus, sabemos tecer a oração dita, falada e meditada de uma forma perfeita. Que bom! Que bonito. Mas o nosso interior está vazio. São meras palavras ao vento. Meras palavras que muitas vezes não têm fundamento nas atitudes, nas ações. Por isso, amados irmãos, este é o primeiro exemplo do filho. O segundo exemplo, no filho que diz: Não, pai, eu não vou trabalhar, e depois vai, são aquelas pessoas, somos nós, diante das nossas atitudes, quando nós fazemos assim. Muitas vezes nós precisamos de um tempo, de uma paciência conosco mesmos para poder mudar, para poder se converter. Amados irmãos e irmãs, esse filho que diz: Não, pai, eu não vou, e depois vai trabalhar, se assemelha a diversas atitudes que nós temos no dia a dia. É preciso que nós internalizemos aquilo que está de errado conosco. Ou seja, quantas vezes as pessoas que estão às vezes num vício, que estão com um problema pessoal, num vício, precisam de um tempo para perceber que elas estão viciadas. Não diga que somente a dependência química, mas diversos vícios que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Às vezes vícios simples, dos detalhes do cotidiano da vida. É preciso de um tempo para que nós possamos perceber, de fato, estamos viciados. Por isso, amados irmãos e irmãs, aqui está a atitude do filho que se converte. Não apenas sabe o discurso, mas prefere um tempo para pensar, para meditar e depois converte a sua vida, muda o caminhar da sua vida através das atitudes
e das suas ações. Vou dar outro exemplo, amados irmãos. Nós temos muitas vezes, estamos vendo no noticiário, a violência familiar, ou seja, a violência contra a mulher. Aqui está, amados irmãos, na dinâmica desses dois filhos, dessa parábola, muitas vezes entre o casal, o cônjuge, às vezes aquele que é a vítima e aquele que agride. O que agride pode se remeter a esses dois filhos. Aquele que diz que vai mudar, que tem o discurso do perdão, o discurso da desculpa e que promete muitas coisas, mas as suas atitudes não representam a sua palavra. E também pode ter aquele cônjuge que agride, que promete que vai mudar ou que pede um tempo na relação. Vamos dar um tempo, vamos pensar, a atitude dita, falada ou o gesto feito não nos agradou, não cabe no relacionamento de amor e de fidelidade. Por isso precisamos de um tempo para internalizar, para perceber que as nossas atitudes estão erradas e depois sim vem a conversão através do perdão e a concretização. Aqui está o mais importante, irmãos e irmãs, a concretização daquilo que foi internalizado nos gestos concretos, na atitude de conversão, de mudar o caminho. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a liturgia deste domingo nos ensine, muito mais do que o discurso bendito, é preciso que nós tenhamos atitudes bem feitas. Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.